É impossível imaginar o meu envelhecimento e o futuro de todos sem imaginar um aspecto essencial à felicidade de todos, a sexualidade. A próxima oradora inspira-nos por fazer missão a desmistificação deste conceito, como uma necessidade tão simples e básica que é. A próxima aventureira é sexóloga e percorre o país com esta fantástica missão. Imagina o futuro deste tema tão interessante, essencial à vida de todos, independentemente do género, faixa etária ou condição física. Para fantasiarmos a sexualidade em 2067, chamamos agora ao palco do futuro... Essa música não é um bocado estranha? Esta música não é estranha, esta música é sensual. Ora, diz lá, sensual. Sensual. Isso é música sensual. E pergunta-me porquê. Ai, porquê, Zé? Porque a nossa próxima convidada vai-te fazer muito feliz. A mim, Zé? Então, Muito mas feliz. espera. Mas vai-me fazer feliz como, Zé? Esquece. Para todos vós, a nossa convidada, Vânia Bliss. Olá, em primeiro lugar, muito bom dia. Quero agradecer o convite. Venho de Serpa, fiz uma viagem longa para chegar aqui. Vivo no Alentejo, numa zona muito interessante que convido a que todos possam um dia conhecer. E dizer, em primeiro lugar, que este é um grande desafio, porque falar de sexo em 2067 é um bocadinho complicado quando as pessoas ainda não sabem o que é vulva e o que é vagina, ou ainda não sabem ter um clitóris. Por exemplo, as mulheres, não é? Ela estava aqui antes disto. É que há coisas que se passam ali que as pessoas não precisam de saber, não é? Mas pronto, é assim a vida. E a verdade é que os mitos são uma coisa que tem persistido. E eu vou fazer aqui uma breve abordagem só para vocês perceberem em que parte é que estamos. E se calhar a minha visão não vai ser muito animadora, mas eu espero, no fim, deixo-vos também um contacto que poderão falar comigo e tirar as vossas dúvidas, que é para se manterem ativos para quando chegarem a 2067 a coisa ainda estar verdadeiramente em ação, não é? Pronto, porque nós não temos prazo de validade, ainda que existam pessoas que acham que sim. Eu tive um senhor uma vez numa consulta que me disse assim: vim cá porque a minha senhora, olha, já fechou a loja. Agora teve aquela coisa das menopausas, sabe? Pronto, e a partir de agora já não dá para fazer nada, não é? Portanto, as pessoas continuam com estas dificuldades e é cada vez mais frequente os mais velhos dirigirem-se à consulta de sexologia ou procurarem apoio em algumas coisas que nos poderão deixar um bocadinho preocupados. Eu faço muito aquele método da caixa de perguntas e, para mim, as perguntas mais difíceis e que às vezes ainda me fazem chorar são as das pessoas mais velhas. Quando eles me dizem: mas como é que se consegue ter um orgasmo? Mas o que é um orgasmo? Como é que se pode chegar aos 70 anos e não saber o que isso é? Não é? Mas a verdade é que isso tem a ver com fatores sociais, culturais. Eu trago-vos aqui duas ou três coisinhas... ok. Duas ou três coisinhas para vocês verem. Então, algumas pessoas que estão aqui mais velhas devem conhecer certamente a crónica feminina que eu trago aqui, não é? E que o papel da mulher era ser bonita, estar bela, não cheirar mal dos sovacos, porque a quantidade de anúncios aos desautorizantes é uma coisa impressionante. Para os homens não, mas para as mulheres sim. E então, era tudo da cozinha. E reparem como as mulheres estão sempre elegantes, prontas para receber os seus maridos. Depois trago-vos aqui uma coisa muito interessante, muito antiga, 1945, que era efetivamente a dificuldade que as mulheres tinham em ter prazer e se libertar, porque cada vez que se libertavam lá vinha mais um filho. E então haviam famílias super numerosas e as mulheres não tinham orgasmos porque pensavam logo que a seguir isso poderia haver uma gravidez. As mulheres, entretanto, libertaram-se, já vamos ver
a que custo, mas tem, por exemplo, aqui um capítulo muito interessante, tem uma frase fabulosa e que mostra muito bem ainda a visão, isto é de 1945, mas acho que teria quase atual, a menstruação, regras, cataménio, que eu nunca ouvi falar. Eu não fui à dermatologista e ela perguntou-me, então quando é que teve a história? E eu, qual história? Incómodo mensal é uma desgraça de sangue e muco procedentes dos órgãos genitais femininos a que se dá o nome, que começa na puberdade e acaba até à idade crítica. Portanto, a idade crítica deve ser aquilo que nós estamos a viver. Depois, claro que, enquanto em Portugal ainda estávamos em Fátima, futebol e o fado, do outro lado do planeta, do continente não, no outro continente, que é o americano, onde tem aquele senhor agora da Popa, ou Popas, tínhamos estas revistinhas dirigidas às mulheres. Eu gostava de ver, em 2017, qual era a mulher que ia ao quiosque comprar uma revista com um homem todo nuzinho. Isto era impensável, não é? Agora era impensável. Eu tenho um livro que é o Ponto Q, que é este, que depois lá fora poderão adquirir, e eu até trouxe uns brindes vamos sortear 3 prémios, um deles com algo que vibra, ok? E eu tive uma senhora que ia para a praia e forrou isto com uma contracapa. E eu disse assim, como assim uma contracapa? Pois, Vânia, é porque a verdade é que as pessoas ficam incomodadas de ver uma coisa que diga Ponto Q. Ponto Q, prazer no feminino, não é? Mas depois iam para a praia, para os jogos de futebol dos filhos com as sombras de Grey. Era para dizer, eu estou muito à frente, lá na minha casa isto é uma ramboia. Ok. Então, dizer-vos que, efetivamente, também vos trago aqui este, também conhecido das pessoas mais velhas, que é A Menina e Moça. Também é muito bom, porque fala das madrinhas de guerra e dessas coisas, e dos vestidos, e como é que se trata os filhos. E depois, claro, as revistas dedicadas às donas de casa, não é? E depois há até aqui uma muito bonitinha também, aqui no meio disto tudo. Pronto, que eu já vos mostrei, que era a Crónica Feminina, que também falava muito dos filhos. Portanto, o universo feminino eram os eletrodomésticos e isso tudo. E depois os filhos também. Pronto, e tinha para aqui uma folhinha que já tenho, mas eu, como sou muito péssima nestas organizações, era isto. A mulher ideal portuguesa em 1968 tinha estes prémios. Que hoje, qualquer mulher que receba um eletrodoméstico do marido ou do namorado, é capaz de voar qualquer coisinha pela janela, ou eletrodoméstico ou marido. Ok, posto isto, vamos dar então aqui falar só sobre alguns pontos que eu considero importantes. Isto é para apontar para onde? Para ver? Para aí para vocês. Pronto. Ora, isto é tudo lento, é como eu venho de Serpa, também é tudo muito devagar. Como? É no outro. Eu sou muito mal com botões. Porquê é que isto tem sido tão difícil de mudar? Efetivamente por estas questões culturais. Eu trago-vos aqui um anúncio, não é? Que é, o seu marido bate-me, então toma esta farinha que a coisa fica resolvida. Ora, portanto, ficamos mais fortes e vamos dar as ventas, deve ser isto. Pronto. Sendo que, em 2017, eu ainda ouço no Alentejo as pessoas dizerem assim, olha, mais uma que morreu com lá das facadas, alguma ela deve ter feito. Portanto, em 2067, não sei muito bem como é que isto vai ser, mas a verdade é que a violência doméstica continua a existir. Mais grave, a violência no namoro é completamente ignorada pelos jovens. 30% dos jovens acha que se alguém controlar o seu telefone ou se lhe der um estalo, isso pode ser sinal de amor. Portanto, muita coisa para mudar. E depois vejam este anúncio magnífico. Espera. Este anúncio magnífico é, mais cedo ou mais tarde a sua esposa vai dirigir. Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen. Portanto, é todo amachucado e continuamos a assistir no trânsito, pessoas a passar por nós, abrir a janela e dizer, só podia ser uma gaja. Portanto, em 2067, eu espero que as pessoas já não andem ao volante, se calhar, de um automóvel, possam deslocar-se por meios aéreos. Vai ser difícil para os senhores da polícia, muito difícil, para nos apanharem, não é? Pronto. Eu, esta semana, estou muito aborrecida com a estrada. Fui multada porque tinha os mínimos no lugar dos médios, que é uma coisa que eu não consigo perceber. Vê-se tudo na mesma, não é? Depois,
temos esta questão que ainda nos persegue, que tem a ver com o culto da juventude. Nós continuamos a valorizar as pessoas novas em detrimento das pessoas mais velhas. E enquanto noutras culturas, noutros sítios do mundo, ou então, por exemplo, na cultura cigana, as pessoas mais velhas são consideradas as mais importantes, a que têm maior saber, aqui não. Os nossos mais velhos ou os nossos maiores, nós vamos pô-los num sítio qualquer que não dê muito trabalho, até porque a família neste momento não está organizada e nem tem possibilidade de cuidar das pessoas mais velhas. Porquê? Porque nós somos cada vez mais tarde. Eu tenho 37 anos, não vou ter filhos. Mas se tivesse, os meus pais neste momento têm 60, 63, 66. E os meus pais neste momento dependem muito de mim do ponto de vista das suas patologias. Como é que eu conseguia estar em Serpa, a viver em Mértola, depois em Serpa, a viver em Beja e depois ainda cuidar dos meus pais em Mértola com crianças pequenas? É urgente que se trate da política familiar, porque senão nós não vamos conseguir dar a assistência que as pessoas mais velhas precisam e que é normal que necessitem dela, não é? Portanto, este culto da juventude também traz para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis só os jovens, portanto, só os jovens é que fazem sexo. Aliás, vamos fazer um exercício rápido. Vão imaginar, neste momento, os vossos pais a fazerem sexo. Mas assim selvagem, né? Posição de missionário. E a seguir, que eu acho que há umas vantagens nos séniores. Imaginem, por exemplo, os homens estão sempre com medo que nós possamos dar uma dentadinha, não é? A gente tira a placa, mete-nos em terceira. Não é tão mais confortável, por exemplo. Não é? Sim, porque as pessoas não fazem só sexo em posição de missionário. Quem achar isso está um bocadinho enganado, não é? Existem muitas práticas e o sexo não é só genital. Ou seja, a sexualidade não pode passar pela genitalidade, porque depois, se há uma disfunção erétil, se depois há uma disfunção do orgasmo ou da ejaculação, o que acontece é que depois fecha-se a porta, encerra-se a loja. E é isso que o futuro tem que mudar, ok? Tem que passar a haver mais respostas para este tipo de situações. Sim, decreto. Então, o que é que tem mudado no nosso comportamento sexual? Os homens, não é? Que a partir do momento que tiveram o Viagra, adquiriram uma capacidade erétil mais facilitada, depois surge o Cialis, depois surge aquelas coisas que os senhores compram na internet e dividem com os amigos, que é extremamente perigoso. E vai ser ótimo para quem trabalha na área da urologia e na sexualidade. Porquê? Porque daqui a amanhã vão ter mesmo uma disfunção erétil. Portanto, só se tomam este tipo de fármacos quando existe uma patologia que é diagnosticada clinicamente pelo especialista, que é o urologista, e depois temos as próteses penianas. Esta que era a rígida, que ia para baixo ficava murchinho, ia para cima ficava empinado. Imaginem o trabalhão de ir à praia com isto. E agora, tem a insuflável, aquela bolinha coloca-se dentro do escroto. O escroto é a bolsinha que fica dentro, tem lá dentro os testículos, não é? Portanto, escroto, testículos, pênis, glande, não é cabeça, é glande. À volta existe o prepúcio, que também tem dado muito trabalhinho, porque antigamente as mães incentivavam os meninos a puxar o prepúcio para trás, e eu que tenho homens adultos neste momento a ser operados ao prepúcio, tá? Depois, vamos ver, então, elas. Oi? Como é que nós podemos resolver as questões das disfunções? É manter uma vida mais saudável, esqueçam lá, e o envelhecimento ativo passa por uma vida mais saudável, acima de tudo com a alimentação, não é? E com a atividade física. Não queiram ter uma sexualidade gratificante se depois tiverem, não, isto não é para medir o tamanho do pênis e eu também não vou dizer qual é a média. Está bem? Mas pensem que mais de 1 metro de perímetro de cintura é sinal que poderão vir a ter uma disfunção erétil. Portanto, homens com barriguinha, vamos começar o running, tá? Ok. Então, olha que eu só tenho 3 minutos. Então, as mulheres emanciparam-se com a pílula e a pílula, quando surge, acaba por cortar o desejo sexual às mulheres. Portanto, elas estavam livres, não tinham filhos, mas depois não tinham desejo, porque influenciava muito o desejo. Neste momento temos contracepção. Isto é de propósito, fazem muito bem. Pronto. Agora, neste momento, temos contracepção completamente diferente. As mulheres, além da pílula, têm outros tipos de respostas, que é, por exemplo,
Este é o último dispositivo intrauterino, não é isto tudo que se mete lá dentro, está bem? É só esta parte cor-de-rosinha da ponta. E temos, por exemplo, o anel vaginal, que é muito útil, coloca-se dentro da vagina como se fosse um tampão e previne a gravidez. Pronto, e é realmente um método bom para aquelas mulheres que se esquecem bastante. No futuro, o que é que eu acredito que exista? Que existam mecanismos que façam, que identifiquem o período fértil e nós já podemos fazer o sexo mais selvagem, tipo de género. Eu estou no meu período fértil, não faço. E evitar o coito interrompido, que é sempre um risco, mas há muita gente ainda que adora esse método. Depois, a nível das tecnologias, em tempos pensou-se na possibilidade de haver robôs e máquinas que substituíssem as pessoas, e a verdade é que neste momento eles já existem, por questões éticas, em alguns países não são permitidos, está bem? Porquê? O que é que isto nos traz? A nível ainda da influência das tecnologias, temos cada vez mais acesso às tecnologias. Eu tenho neste momento séniores que andam a namorar pela internet, não é? Oi? Temos um afastamento, ao fim e ao cabo, de uma sexualidade sensorial, em que se dava primazia aos sentidos. Portanto, há aqui algumas consequências que nós vamos ver no painel a seguir. E depois temos grupos opostos a nível de comportamento sexual. Vocês agora têm aqueles que vivem em comunidade, que são os da poligamia, e depois têm os monogâmicos. Portanto, isto agora estamos a abrir portas à diversidade. Oi? Então, a nível de ser maior em 2067, o que é que eu quero acreditar? Que vamos aumentar a literacia em saúde, vamos ter melhores cuidados médicos que vão ajudar as pessoas, mulheres com maior acompanhamento ginecológico. Minhas senhoras, a partir da menopausa é para continuar a ir às consultas de ginecologia. A loja não fechou, está bem? E depois, a questão da cura da SIDA, que acho que poderá ser um grande passo, e de outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e depois dispositivos que realmente identifiquem rapidamente que aquele parceiro ocasional pode ter uma doença, aceitação por parte das famílias das novas relações. Este é o maior obstáculo para as pessoas mais velhas, é os filhos não aceitarem as novas relações e fazer-se carnaval cada vez que uma pessoa casa numa instituição, como se aquilo fosse um fenómeno ou algo bizarro, não é? Todas as pessoas têm direito ao amor, ao afeto e à sexualidade. E a valorizar o papel dos maiores na sociedade. Estou a terminar. Então, o que é que queremos fazer para chegar lá? Acima de tudo, valorizar e sensibilizar e educar para a afetividade, vinculação e intimidade. Acontece em todas as faixas, desde os mais jovens aos mais velhos, e depois destruir e desmistificar tabus. É importante que as pessoas saibam que se podem limpar a toalha do namorado, porque os espermatozoides têm cauda, mas é para entrarem dentro da vagina, não têm asas para fugir do turco para dentro da vagina. Está bem? Vamos agora, então, para terminar, apresentar um vídeo, que eu espero que corra, e que eu espero que seja assim no futuro, está bem? Filmax presenta Cuando las mujeres se estimulan, ¿qué hacen? Se acarician los genitales, el clítoris. Cierra los ojos y relájate. Esto te va a doler, pero te va a gustar. Lo único que te puedo ofrecer es una relación puramente sexual. Me parece bien. Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada. ¿Y esa mujer? ¿De dónde ha salido? De las clases de sexo. El disfrute sexual es un derecho. Lo que ocurre es que a muchos de nosotros no nos han educado para el placer. A mí me gustan más los de verdad. Yo soy multiorgásmica. ¿Qué es una broma esto? Si te tocas arriba y notas mucha sensación, eso es el clítoris. Abuelo, ¿tú follas? Si quiere follar, que folle, que folle. Pero no voy a permitir que ninguna mujer le meta ideas raras en la cabeza. Doctor, ¿usted tiene fantasías? ¿Qué voy a hacer? Pronto. Para terminar, dizer que quem não tem parceiro ou parceira não tem por que não continuar a estimular os seus órgãos genitais. Temos aqui uma opção para os homens, que é um motorzinho que vibra o pénis. Temos aqui um produtinho para as mulheres que ajuda a estimular e a manter o canal vaginal em funcionamento. E temos este que é só de estimulação externa, está bem?
No futuro, os brinquedos vão evoluir muito e estar ao serviço de todas as pessoas. E depois temos outra coisa muito importante, que é as mãos, que servem para tocar. E não há problema, porque não vicia, não causa pelos nas mãozinhas e é bom para a saúde. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Vânia, obrigada.